e de repente um objeto desconhecido surge do chão, assustando as pessoas ao seu redor. Um ataque marciano se inicia. Trípodes andam por centros urbanos, aniquilando tudo que vê pela frente. Você pode até pensar que essa é a história do próximo filme de alienígena, mas esse é nada mais nada menos que o pontapé inicial não só de um livro do fim do século XIX, como também de um dos filmes de maior bilheteria do ano de 2005. Olá, eu sou Vitor Nascimento e hoje nós vamos conversar sobre a tradução intersemiótica entre o livro A Guerra dos Mundos, de H.G. Wells, e o filme Guerra dos Mundos, de Steven Spielberg. Para isso, irei utilizar a metodologia do artigo Tradução, Transcriação e Intertextualidade, a semiose intermídia, do professor Bernardo Rodrigues Espíndola, para poder analisar essa tradução. Mas antes, eu preciso que você entenda o que é tradução intersemiótica. A tradução intersemiótica nada mais é que uma tradução de um determinado sistema de signos para o outro sistema semiótico. E no contexto desse vídeo, nós veremos a tradução livro-filme. O londrino Herbert George Wells, mais conhecido como H.G. Wells, foi um escritor de grande renome, cujos seus romances são famosos até hoje. Você provavelmente já deve conhecer suas obras como A Máquina do Tempo e O Homem Invisível, mas hoje o nosso foco é A Guerra dos Mundos. O romance foi um dos precursores da ficção científica sobre invasão alienígena. Do ponto de vista de um narrador não identificado, o livro começa com as quedas de naves supostamente vindas de Marte em solo britânico, despertando a curiosidade de muitas pessoas em seu entorno. Máquinas até então desconhecidas com 3 pernas e lasers que aniquilam e destroem instantaneamente surgem de dentro das naves e começam sua marcha pela conquista da humanidade. O livro passa um sentimento de medo do desconhecido e evidencia o pânico que toma conta da sociedade e o que o humano pode ser capaz ao se sentir inferior perante um poder bélico e tecnológico incrivelmente superior. Ao final do livro, os alienígenas são derrotados e morrem, mas não pelos humanos, e sim por bactérias, seres muito pequenos que trazem doenças às quais os marcianos não tinham resistência por não serem da Terra. O livro ele pode ser considerado uma ironia ao imperialismo do século XIX, onde países potentes como o próprio Reino Unido invadiam países considerados fracos, com seu poderio bélico e tecnológico superiores. Em 1906, o livro foi relançado com ilustrações feitas pelo brasileiro Henrique Alvim Correia, de onde se popularizaram as representações de naves e trípodes alienígenas. Conhecido pelos clássicos do cinema Extraterrestre e Jurassic Park, Steven Spielberg também foi o diretor de Guerra dos Mundos. O longa conta a história de Ray Farrer, um homem divorciado e um péssimo pai que se encontra em meio à invasão alienígena e precisa proteger os seus filhos. Ao contrário do livro, o filme se passa nos Estados Unidos e os alienígenas surgem do chão após uma tempestade de raios. Essa é a história que mais se assemelha à história original, mesmo que tenha alguns pontos de divergência. O conceito de aniquilação por laser e design dos trípodes são bem adaptados aqui. O final do filme também é semelhante, com as mesmas palavras do livro faladas por um narrador. Vale lembrar também que, assim como o livro, o filme se baseia em seu contexto da época. Lançado 4 anos após os atentados de 11 de setembro de 2001, o filme referencia o medo que se via nos Estados Unidos na época. A tradução intersemiótica de livro para filme é essencial para poder preencher lacunas que apenas o texto não pode preencher. Por meio da operação poética, sendo essa que reflete a dimensão estética da tradução, o filme consegue nos dar uma melhor dimensão de como ocorre a invasão alienígena, seu real poder, design de máquinas e ambientação. A mudança dos personagens do livro para o filme também reflete uma tentativa de trazer um cunho um pouco mais familiar. Já a Operação Especular, operação essa que aborda o espelhamento do texto original na nova mídia, pode ser observada através de como a história do livro consegue ser contada pelo filme, mesmo em contextos diferentes, começando de um ponto semelhante e finalizando na mesma maneira. Um ótimo exemplo disso é a forma como os ataques de lasers ocorrem, que são a representação visual fiel de como o livro detalha. Por fim, a operação dialógica, que considera o contexto da tradução e a influência de outros textos na semiose, é evidenciada em como um texto do século XIX consegue ser adaptado a uma longa-metragem de 2005, adaptando ao contexto de uma sociedade diferente e avançada em muitos aspectos, porém com sentimentos e ações semelhantes. Podemos concluir que ambos, livro e filme, conseguem passar o medo do desconhecido como sensação para quem está lendo ou assistindo, e que a tradução entre essas duas formas de comunicação texto-vídeo, mesmo que separadas por mais de um século, podem ser realizadas com êxito. Eu espero que tenha ficado claro, eu sou eternamente grato pela sua atenção e até a próxima.